Olha, tosse, espirros, coriza e mal-estar são sintomas comuns de notarmos agora no outono, né? As doenças respiratórias são as principais vilãs da população, que costumam aí aumentar 40% durante a estação. Mas por que isso acontece? Quem responde essa e outras questões sobre as doenças de outono é o infectologista Luiz Henrique Melo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua presença. Então, doutor, primeira coisa, por que é que agora no outono a gente nota esses espirros, tosse, e todo mundo fica meio atacado aí? É um ciclo relacionado à característica dos vírus respiratórios. Facilita a transmissão porque nesse período com o frio as pessoas procuram ambientes mais fechados, onde não tem tanto fluxo de ar, e as pessoas próximas faz com que você tenha um ambiente propício para que os vírus sejam transmitidos pela via aérea para outras pessoas, e aí você tem um número grande de pessoas simultaneamente com os mesmos sintomas. Os mesmos sintomas. Exato. Geralmente quem trabalha na mesma sala... Crianças em escola, pessoas que estão no ônibus... você tem aí, você vê aquele ônibus fechado que tá aquele friozinho, a chuva, daí todo mundo fecha a janela. O vidro todo embaçado. Ali você tem, então, se tiver alguém que tenha o vírus e tussa ou espirre, o vírus começa a circular naquele ambiente, e uma pessoa que esteja suscetível pode adquirir tanto o vírus do resfriado quanto o vírus da gripe. O que seria estar suscetível, então, a esse tipo de doença? Você nunca ter tido exposição ao agente, com isso você não tem defesa, e a partir daí o vírus se sente à vontade para poder ocasionar o quadro. Entendi. Então o fato de você nunca ter tido aquela doença, aquele vírus ali... Favorece você a poder adquiri-lo. Daí a importância das campanhas vacinais, porque você não precisa ter a doença para ficar imune. A vacina funciona como um processo para simular a infecção e fazer com que o teu organismo produza anticorpos, e quando você se deparar com o vírus, você não adquire a doença. Agora, doutor, você citou do resfriado e da gripe, mas tem outras doenças também que são comuns nessa época, né? Sem dúvida. As próprias alergias respiratórias também, ainda mais na nossa região, que tem a questão da umidade também, que se relaciona. Na primavera você tem as alergias também por causa da polinização, e aí você também tem essa característica. As doenças, elas dependem das circunstâncias que favorecem o seu aparecimento. Então, você tem regiões muito quentes, onde você não tem variação de temperatura, que nem norte e nordeste, então você tem frequentemente as mesmas doenças, por exemplo, as doenças transmitidas por mosquito. Então você tem a malária, você tem a leishmaniose, porque sempre tem mosquito, sempre tem o agente. Sempre o mesmo clima. Sempre o mesmo clima, você não tem essas variaões. Então aqui a gente tem uma variação um pouco maior, então você tem, apesar de não ser uma distinção tão grande quanto o hemisfério norte, onde as estações do ano são bem clássicas, né? O inverno é com neve, o outono você tem as árvores com as folhas amarelas, a primavera com as flores e o verão com o sol. Aqui é meio misturado, mas o nosso inverno é bem diferente do inverno ali para cima do Rio de Janeiro. Então, aí você tem essa temperatura, e com isso a circulação de pessoas nesse momento num ambiente sem aeração digamos assim, a situação perfeita para isso. E os vírus preferem justamente esse período para circularem no mundo. Agora, doutor, tem como evitar esse tipo de situação, esse tipo de doença? Bem, além da vacina, né? Nós temos diversas maneiras de evitar. Obviamente, quem está doente, evitar tossir em público, as medidas higiênicas da tosse, quando você for tossir, não cobrir com a mão, você tosse dobrando o cotovelo e tossindo no cotovelo. Por que não tossir na mão? Porque as mãos são a principal forma de transmissão. Aí você tosse na mão, vai cumprimentar, vai pegar no ônibus, no corrimão, para se apoiar, e aí você vai espalhando o vírus por esses lugares. Então, essa é uma forma no qual você protege as suas mãos de ser um veículo também de transmissão. Então, por isso as campanhas sempre dessa época, a gente pede para higienizar as mãos com álcool gel. Vocês lembram na época do HN1,
lá em 2009, quando teve o surto muito grande, acabou o estoque de álcool gel nas farmácias. Eu lembro aquela época. Porque todo mundo se conscientizou e começou a atuar de uma forma... A campanha foi muito forte em cima disso, né? Isso para nós é muito importante, mas não só na época da epidemia da gripe. Sempre isso tem que ser efetivado, porque as mãos são fontes de transmissão de diversas doenças. Então a gente tinha que retomar esse hábito aí, né? Isso deve ser um hábito contínuo e não pontual, exclusivamente quando a gente tem alguma doença. A segunda situação, obviamente, é evitar ambientes fechados, você ter um grau de aeração. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba favorecendo a você impedir que tenha altas concentrações do vírus no ambiente. No mesmo ambiente. A terceira forma de prevenção é você, sabendo que você se expôs ao risco da doença, e principalmente eu falo da gripe, existe a forma de tomar o medicamento para tratar como forma de prevenir. Então, o medicamento que é dado, que é o Tamiflu, todo mundo conhece essa medicação, ele serve para tratar e serve também para prevenir quando você tem um quadro confirmado de influenza dentro do contexto no qual ele está inserido. Ele tanto previne como trata depois Como trata. E, obviamente, a forma que maciçamente é recomendada, que é através das vacinas. Das vacinas. E aí tem uma diferença entre a vacina trivalente e tetravalente, né, doutor? Isso a gente escuta muito, foi bom você perguntar, e eu vou aproveitar essa oportunidade para tranquilizar as pessoas em relação a toma trivalente ou toma tetravalente. Eu diria que a questão é mais econômica do que de efetividade. Né? A vacina tetravalente não está disponível gratuitamente nas campanhas. A tetravalente ela está disponível, mas você tem um valor a pagar para administrá-las. A diferença básica entre elas as duas têm o H1N1, né, que é o que todo mundo se preocupa, e tem outra cepa de uma influenza A. Então, tanto a vacina trivalente quanto a tetravalente tem 2 tipos de vírus A da gripe. Tá. A diferença é que a trivalente tem um tipo de vírus da influenza B, enquanto que a tetravalente também tem 2 tipos da influenza B que estão circulando. Não são o vírus principal, mas pode acometer os indivíduos suscetíveis. Então, a recomendação que eu daria tri ou tetra tome a que você pode. Se você não pode tomar tetravalente, tome a trivalente. Mas tome, né, doutor? Se você pode adquirir a tetravalente, você adquire a tetravalente porque você vai ter a proteção de um tipo a mais de vírus. A quem eu recomendaria tomar a tetravalente? Aqueles indivíduos cuja imunidade é mais baixa, idosos, né, que tenham doenças crônicas que estão associadas, gestantes, né, nos quais qualquer infecção pode favorecer a uma alteração da gestação. Nessas circunstâncias, a gente dá uma preferência para tetravalente, o que não significa que trivalente seja pior em termos de resultado. Tá certo, doutor. A gente poderia ficar falando aqui a tarde inteira, mas o nosso tempo é curto. Obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ali anotou tudo isso aí que a gente falou aqui. E no WhatsApp eles vão mandar pergunta para você, daí se a gente puder ajudar, a gente responde.